queridas discípulas de Afrodite, como estão? Espero que bem e bem-vindas a mais um episódio aqui do Afrodite Podcast. Antes de iniciarmos a nossa conversa, eu gostaria de pedir algo especial para vocês. Se poderiam curtir, compartilhar esse episódio e deixar um comentário. É através desse apoio que eu consigo continuar esse trabalho, criar os conteúdos que nos ajudam a viver com mais beleza, consciência e profundidade. Hoje eu quero conversar sobre algo que tem aparecido cada vez mais nas redes sociais para mim e que eu tenho visto que se integra bem com os nossos temas, soft life, mas não exatamente a versão de internet, não aquela cheia de hotéis de luxo, bolsas caríssimas, viagens internacionais. Quero falar dessa vida leve, aquela que pode existir dentro de um apartamento simples, dentro de uma casa comum, dentro de uma rotina completamente real. Porque talvez a vida suave não seja uma questão de riqueza, mas seja uma questão de sabedoria. Nós fomos ensinados a acreditar que felicidade é consumo, principalmente numa sociedade ultraconsumista, que sempre existe algo que pode ser melhorado ou que está faltando, uma roupa nova, um celular novo, uma reforma, uma tendência, um curso, um produto, uma compra. A gente vive em uma economia que lucra com a nossa sensação de insuficiência. Vocês já pararam para pensar nisso? Quanto mais insatisfeita a gente estiver, mais a gente vai consumir. Mas existe uma pergunta revolucionária. E se o que eu já tenho for o suficiente? E se a vida boa não estiver na próxima compra, mas no próximo movimento que eu exercer? Sobre o verdadeiro significado do soft life. Para mim, não significa uma vida sem desafios, até porque isso não existe. Mas para mim significa parar de criar sofrimento desnecessário. É simplificar, é reduzir o excesso, é escolher a paz sempre que possível, é construir uma rotina que não exige recuperação constante, uma vida em que você não precisa sobreviver da sua própria agenda. A soft life é uma vida onde existe espaço para você ler, espaço para você cozinhar, descansar, contemplar, um espaço para você existir. Dentro desse assunto, eu também vejo uma intersecção com o movimento frugal chique. Talvez você tenha ouvido falar dessa tendência chamada frugal chique. Eu gosto muito desse conceito porque ele não fala de pobreza ou de riqueza, ele fala de discernimento. Uma mulher frugal não compra menos porque não pode, ela compra menos porque ela escolheu. Ela entende a diferença entre valor e preço, porque existe diferença. Ela prefere qualidade à quantidade. Ela vai comprar livros e ela vai ler esses livros. Ela compra vestidos e vai usar esses vestidos. Encontrar e entender os objetos que ama. Ela não está tentando impressionar desconhecidos na internet, ela está construindo a própria vida. O lar como uma obra de arte, a vida como uma obra de arte a ser vivida. Sabe? Como se fosse um trabalho sempre sem fim. Uma obra sem fim. E existe algo profundamente feminino na criação desse lar, em construção. Não estou falando de perfeccionismo doméstico, eu estou falando de intencionalidade mesmo. Uma velinha acesa, uma toalha bonitinha, talvez bordada com as iniciais,
uma estante organizada e da maneira que você acha que tem que organizar, que seja por tema, que seja por cor, que seja por ordem alfabética, flores frescas, uma música suave tocando no fundo da casa, pequenos gestos que transformam o seu lar num verdadeiro refúgio. Por muito tempo a gente foi levado a acreditar que lar era algo ou muito menor ou muito maior. Que o conceito, não estou falando de estrutura, algo menor no sentido, lar é onde as suas coisas estão. E não é isso. O lar é onde a vida acontece, a sua vida privada, a sua vida pessoal. É onde os relacionamentos se fortalecem e crescem. É onde os livros vão ser lidos. É onde os sonhos serão planejados. É onde descansamos da dureza de viver. É como se fosse uma grande curadoria do seu patrimônio material e do seu patrimônio imaterial. Quando a gente pensa em patrimônio, geralmente a gente pensa em dinheiro, imóveis, investimento, terreno, e tudo isso é importante, tá? Mas existe esse outro tipo de patrimônio, que é o invisível. O livro que você escreveu, o estudo que você realizou, a amizade que você cultivou, as memórias que você construiu, a música que você aprendeu a tocar, o jardim que você plantou, a receita que você vai passar para os seus filhos, para os seus netos, os conhecimentos que você acumulou. Tudo isso também permanece. Tudo isso atravessa as gerações. É por isso que você é lembrado da forma que você vai ser lembrado. Todo esse episódio é para a gente desconstruir essa obsessão que normalmente a gente tem pela produtividade. Nós vivemos em uma cultura que pergunta constantemente: o que você produziu hoje? Você conseguiu alcançar a sua meta? Só que raramente a gente pergunta: o que você apreciou hoje? Nem tudo precisa ser monetizado. Nem todo hobby precisa virar uma empresa e... Calma. As paixões podem ser só paixões. E com o tempo, se ela se encaminhar para isso, ótimo. Algumas coisas existem simplesmente porque alimentam a nossa alma. Como ler poesia, pintar, costurar, cultivar flores, tocar um piano, escrever um diário. A vida não precisa ser justificada a cada momento, a cada minuto. O luxo moderno talvez seja justamente aquilo que está desaparecendo. Então é o tempo, é o silêncio, a concentração, presença, uma refeição sem o celular, uma conversa sem interrupções, uma tarde lendo um livro, uma caminhada sem pressa. Hoje isso se tornou raro e tudo que é raro se torna valioso. Mas onde entra a feminilidade e a vida mais suave? Eu acredito que existe essa conexão muito profunda entre os dois, porque a energia feminina floresce nos espaços, e isso configura a contemplação, a criação, o cuidado, a beleza, na conexão. Não porque mulheres devam viver apenas para isso, mas porque essas experiências nutrem parte da nossa alma, que essa correria constante vai de maneira
lenta ou rápida a nos sufocar. A mulher exausta sobrevive, a mulher descansada cria. Talvez a vida dos seus sonhos não esteja tão distante quanto você imagina. Talvez ela não exija uma mansão, nem uma conta bancária milionária. Talvez ela comece com uma estante organizada, uma mesa posta feita com muito carinho, muita presença, um livro aberto, uma receita de família, uma caminhada no final de tarde, uma xícara de café ou de chá. Talvez a vida maravilhosa que procuramos esteja escondida justamente nas coisas simples que aprendemos a ignorar. Talvez, no final das contas, uma vida bonita não é construída através do excesso, ela é construída através da presença. Minhas queridas, até a próxima sexta-feira. Um grande beijo e até mais!